Só mais um segundinho, por favor. Então vamos retomar. O que nós falamos ontem? Vamos retomar. O que nós dissemos ontem? Para que eu possa definir a existência de um ser, eu preciso, ou faça necessário, que este ser tenha consciente de quem ele é. A consciência é consequência da causa. Qual é a causa? O consciente. Para que eu possa entender o que é o consciente, faça necessário eu entender quais são os meus limites, quais são os meus preconceitos, quais são minhas autossabotagens e os meus dogmas. Por quê? Dogmas são as verdades as quais eu entendo como verdades. Portanto, como eu posso ter e ser consciente de quem eu sou se eu sou fruto do desejo de outro? Por quê? No momento da concepção, no momento em que papai e mamãe é, fizeram aquele ser, aquela matéria, em quem eles estavam pensando? Qual era o desejo deles? Qual era o desejo? Era desejo de satisfação e prazer? Era sexo? Então, se as formas de pensamento, vibração, frequência, eram de satisfação e prazer, aquele ser que foi montado, ele foi montado tendo como premissa o quê? A busca de satisfação e prazer. E como que alguém que pretende ser espírito pode ter na sua essência satisfação e prazer? Porque satisfação e prazer remete o quê? Desejos e emoções. Desejos e emoções, portanto, é correto afirmar que são frutos de esquizofrênicos. Porque se você for na psiquiatria e começar a fazer uma análise de, de consequências de ações dos seres, quem vive de ilusão e delírios são esquizofrênicos. Logo, acreditar que alguém vai vir no planeta para mudar o planeta, acreditar que nós somos espírito, acreditar que nós somos seres em evolução, isso nada mais é do que esquizofrenia. Por quê? Porque como que alguém que foi feito da matéria, pela matéria e para a matéria, portanto, formas de pensamento relativas, pode chegar no absoluto? Ficou claro até aí? Gisele, Paulo, Marcos, Albertílio. Ficou claro para todos isso? Portanto, nessa caminhada, o que o ser busca? Satisfação e prazer. Todos buscam isso. E qual é a representação física de satisfação e prazer? Como que você consegue pegar e falar assim, puxa vida, aquela pessoa, ela é
3 pontinhos. Qual é a representação? Felicidade. Portanto, se a felicidade for reconhecida pelo meio, dá-se o conceito que aquele ser atingiu um ponto de satisfação e prazer que lhe confere um status, por exemplo, evoluído. Né? Imagina o Marcos num, num salão de um hotel chique, com terno e gravata, dando palestra para 50 pessoas. Como que você iria ouvir as minhas palavras? Será que é da mesma forma que você está ouvindo hoje? Você sim, Aldo. Mas quantos? Quantos iriam olhar para mim e pegar e falar assim, hoje, né? Nesse formato. Esse cara não sabe nada. Pô, mas nem transmitir um vídeo ele consegue direito. Então, se ele não consegue fazer uma transmissão correta, logo tudo que ele está falando é bobagem. Só que o que ele não sabe é que eu faço isso de propósito. Porque se eu tiver tudo bonitinho, inclusive a transmissão do vídeo, você não vai dar valor àquilo que de fato precisa ter valor, que é você. E você vai fazer de mim um quadro, como muitos já estão em quadros, porque buscaram a posição do quadro. Porque você colocou ele lá. Porque você quis aquilo ali. Porque se aparecesse alguém assim, você não ia ouvir. Logo, quem eu sou? Quando meu pai e minha mãe me concebeu, eles estavam pensando no quê? Quais foram as formas de pensamento que foram geradas através de frequência? Frequência essa que entrou na corrente sanguínea através da glândula pineal, hormônios, que através do tálamo e hipotálamo descarregou frequência nas sinapses, sinapses essas que geraram uma frequência, frequência essa que através do complexo de Golgi gerou a frequência dentro da célula, através do citoplasma, do núcleo. Vocês sabem, né? Complexo de Golgi é o que gera, é o orquestrador dentro da célula. Gerou a frequência, essa frequência chegou no núcleo e através desta frequência, através da helicase, fez o quê? Duplicação do DNA. Através daquela frequência do pensamento que foi gerado no instante da ejaculação. Que tipo de ser que você é? Você sabia disso? Você sabia disso? Eu vou repetir. A glândula pineal é a única glândula que consegue receber luz. A luz, ela vibra nos cristais de apatita, que estão na glândula, através do tálamo e do hipotálamo. Esta vibração, gerada por aquilo que você entendeu da luz que você recebeu, motivo do qual você deve ampliar o consciente, porque quanto maior o seu consciente, maior o reconhecer do plano, logo você não tem consciência.
Quem tem consciência é espírito, porque o espírito é. O que nós devemos caminhar é para aumentar o nosso consciente, não através de experiências, mas através da razão e da sabedoria. Logo, você vê a luz, aquela luz reflete na tua retina através do nervo óptico bate no tálamo, hipotálamo, que reflete na pineal, que forma um cristal, esse cristal mais conhecido como mandala. Essa mandala vai gerar uma frequência daquela luz que você conseguiu reconhecer. Logo, se você reconheceu na luz as 13 facetas da luz, você monta o absoluto da luz. Agora, se você reconhecer o verde, o amarelo, o azul, você montou um fractal da luz. E nesse momento, o teu DNA, pelaquela cadeia que eu acabei de explicar, vai reproduzir novas hélices através da mesma frequência a qual você conseguiu abstrair do plano. Porque o teu consciente é relativo. Ficou claro? Ficou claro? Entenderam o que eu falei? Paulo, Mateus, Bianca, Mário. Entenderam? Portanto, como que alguém relativo pretende chegar no absoluto? Fala, Gisele, você está desconfortável. Não, não é desconfortável. Eu não entendi muito bem. Não, ainda não ficou muito claro para mim. Eu estou seguindo o seu raciocínio. Não ficou claro porque você não entendeu ou não ficou claro porque você não quer aceitar? Não, porque eu não entendi. Então, posso repetir? Por gentileza, se possível. Agradeço. Você lembra de uma constatação no início do século, quando os Estados Unidos foi descoberto, os índios não viam as caravanas de Colombo? Você lembra desse experimento? Dessa constatação? Você sabe disso? Por que eles não viam? Porque eles não tinham essa imagem formada. Porque não existia essa imagem. Não existia essa imagem formada. Então não é porque você não vê, é que não existe. Porque talvez você não tenha aquela imagem formada dentro do teu cérebro. Portanto, uma vez isso para você é fato, isso para você é fato, não é invenção. Portanto, a luz bate na retina, não bate? Nos olhos. A luz vai bater aonde? Da retina, nervo óptico, hipotálamo, glândula pineal. Os registros ficam aonde? Das imagens. Pituitária. Os registros ficam na pituitária. E dentro do cérebro, próximo à pineal, você tem uma glândula chamada amígdala. Portanto, quando você olha uma imagem, você olha uma cobra.
Essa imagem veio. Esse processo de tálamo, hipotálamo, pineal, pituitária. Só um segundo, por favor. Só um segundo. Precisa dar comida para ele. Ah, Tom, sai daí. Você sabe o que vai acontecer se eu der Não tem problema, dá um pouquinho só. Por favor. Meu cachorro está com fome. Nós vamos dar comida para ele. Então, na hora que você olha uma imagem, essa imagem bate na retina. Tálamo, hipotálamo, cobra, alerta. Por quê? Porque você já tem esse registro. Esse registro está onde? Pituitária. Nesse momento, o impulso, ele bate na amígdala. A amígdala vai gerar um potencial de menos 70 a mais 40 milivolts. Tenha cuidado, tenha muito cuidado, muito perigoso. Fica tranquilo, está tudo certo. Portanto, aquela imagem, quando você não tem registrado na pituitária, você desconsidera o impulso. Logo, desejos e emoções gravam a intensidade na imagem que você vê. Esta intensidade dentro do cérebro, pós-amígdala, vai gerar dentro da pineal um formato de mandala. Esses cristais vão gerar uma frequência. Esta frequência, através da pineal, vai direcionar as moléculas de água. 70% nós somos de água. Nesse momento, você vai ter uma vibração. Essa vibração entra na corrente sanguínea. Chega até a célula. É recebida pelo complexo de Golgi. Por isso que ele é todo enrugadinho. Porque ele recebe essa frequência, absorve e propaga essa frequência dentro do citoplasma da célula. Mitocôndrias. Esta polarização dentro da célula vai gerar uma cadeia de uma replicação do DNA conforme a frequência que você gerou através da amígdala. Entendeu? É complexo, né? Não é uma brincadeira, né? É diferente do que aprendemos em biologia, no ensino médio, na faculdade, em fisiologia. É quase uma neurociência, não é? É. É neurociência. É. Mas, entendi. Eu não piorei, eu vou piorar mais ainda. Aí você fala assim, quem é cego? Quem é cego? Logo, a imagem não é feita pelos olhos. Porque lembra a caravela? Você vê, mesmo que não estivesse vendo nada. Você vê pelos ouvidos. Para que serve a visão, então? Para justificar a existência da matéria. Porque você só acredita se você vê. Portanto, quem eu sou? Quem eu sou?
Papai, mamãe, Natal e Ano Novo. Festa. Ou aquele homem chegou do trabalho irritado, bravo. Ou a mulher submissa. Porque a mulher é casada e tem que fazer tudo que o marido quer. Que tipo de ser que vai nascer ali? É espírito? É? Com todos esses desejos e emoções geradas? É espírito? Quem eu sou, portanto? O que eu sou? Eu existo? Se as formas de pensamento, através desse mecanismo que eu acabei de explicar agora, geraram gametas, você vai falar, mas como assim, Marcos? Onde que tem célula de apatita no corpo? Glândula pineal, dentes, coração e estômago. Logo, quem gera a frequência no corpo? É o coração. É o coração que gera frequência. Agora, abre um parêntese. Eu estou um pouco cansado de tanto terapeuta holístico falar tanta asneira de energia, 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 energia. É assim, é um segmento de pessoas que não conseguem pensar. Ou foram tão massificadas que perderam a propriedade de análise. Se o coração é movido a energia ou a frequência? Frequência. Formas de pensamento é energia ou é frequência? É frequência. Portanto, as formas de pensamento em harmonia com a glândula pineal, que faz a mandala, que são as mesmas células. Coração, pulsação, está gerando o quê? Uma frequência. É essa frequência que define o ser. Não é energia, é a frequência. Energia existe? Lógico que existe. Energia física, força. Energia mecânica, energia radioativa. Agora, energia positiva, energia negativa é para louco isso aí. Só louco acredita nisso. Por quê? Porque aquela pessoa que assalta um banco para ganhar dinheiro fácil, para ele, está errado ou está certo? Para ele está certo. Para você que tem o teu consciente maior, você fala isso não é bom. Mas para ele está tudo certo. Então o conceito de positivo e negativo é relativo. A quem? Ao consciente. De quem? De quem definiu o positivo e o negativo. Até quando as pessoas vão continuar sendo ignorantes? Até quando? Até quando vai achar que eu vou num centro de Umbanda rezar pro pai, pro Oxum, tranca-rua? Eu vou num centro de Umbanda pedir para... Como que é? Pro Exu... Sei lá o nome dessa bobagem. Pro pai
Como que chama? Zé Pilantra. Preto Velho, Zé Pilantra, Zé Pilintra. Eu vou pedir para toda essa bobagem toda me proteger. Eu vou pedir para ele me proteger. Aí eu vou te falar assim, proteger de quem? Que tamanho é teu Deus? Você percebe que você está trocando Deus? Porque se você acredita tanto em Deus e acredita que tudo que você faz está correto, por que você vai pedir para alguém te proteger? O que você está fazendo com Cristo? Então tem algumas coisas que eu não consigo entender. Espírito numa pessoa. Tem uma médica que e não é falar mal. Não é. É assim, que esse tipo de pessoa leva tanta gente pro buraco, que você fala assim, é ignorante ou é maldoso? Ela recebe um tal de, sei lá, cada hora ela recebe um tal de veludo, um tal de não sei do que. Toda hora ela recebe alguma coisa diferente. E ela? É o quê? Ela não tem existência? Ela não existe? Como integridade, ela não existe? Ela precisa que outro entre dentro dela para falar aquilo que ela não tem coragem de falar? Aí você começa a analisar, depois desse processo eletroquímico que funciona dentro da gente, você fala assim, puxa vida, quem está criando a realidade minha? Sou eu. E pera um pouquinho, Marcos, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. O que você está falando para mim é que se eu tenho uma imagem e associo a essa imagem uma emoção, o que eu estou fazendo com a imagem? Eu estou dando vida. Não é assim? E aí você fala assim, só isso? Não, é um pouco pior. Porque se você analisar a imagem e a emoção, talvez você chegue a um estado de consciente que lhe permita entender que o plano ele é feito por imagens e por emoções relativas, aonde formas de pensamento que têm a mesma frequência se juntam. Essas formas de pensamento tomam vida. Quando elas se juntam e tomam vida, elas se manifestam. Aonde? Na matéria. Marcos, não estou entendendo. Então eu vou explicar diferente. O que você teria feito diferente na tua vida? Você sabe o que você acabou de fazer agora? Você criou multiversos e se prendeu nele. Porque você criou imagens e as imagens você associou emoções. Essas emoções, para cumprirem a razão de existência, elas têm uma necessidade de existir,
Para cumprir a necessidade de existência, a emoção precisa do quê? Experiência. E a experiência vai acontecer aonde? Na matéria. Então você se prendeu no plano. Ai que bonito que você está fazendo. E mais, quando você fala um monte de bobagem que esses terapeutas falam, pai de santo, cigano, centro espírita, o que eles estão fazendo no plano? Eles estão criando formas de pensamento que prendem pessoas no plano. Eu assisti uma propaganda do Nosso Lar 2. Uma propaganda. Uma divulgação do filme. E a divulgação tem uma passagem que fala assim: a vida mais importante é a próxima. Eu olhei isso e falei, não, eu não acredito que os espíritas são tão burros, quer dizer, são tão ignorantes assim. A próxima vida é mais importante do que agora? A próxima vida é mais importante? O que eles estão ensinando com as pessoas? A colocar a responsabilidade da vida deles, deixa para a próxima. Deixa para a próxima. Deixa para a próxima. E com isso, o que eles estão ensinando para todas as pessoas? A irresponsabilidade e a experiência. O espírito precisa de experiência? Ou ele é? Aí eu estava conversando com um budista, um mestre budista. Ele é mestre reikiano, mestre budista, mestre... E aí ele foi no Ágora. Aí ele pegou e falou assim... energia existe. Eu falei assim, lógico que existe. Eu posso curar com reiki. Falei, puxa vida, é mesmo? Aí eu perguntei para ele, Deus é bom ou Deus é justo? Parou para pensar, pensar, pensar. Ele falou, Deus é justo. Se Deus é justo, quem é você para tirar o merecimento do outro? O que você está fazendo? Que direito tem você? Quem é você? Então a gente começa a perceber que o plano ele é construído de ilusões, construído de formas de pensamento que fazem com que seres instinto cumpram uma necessidade de existência que não é deles. Aí você fala assim, nossa, Marcos, como que isso pode acontecer? Se você entendeu a primeira parte da explicação, a segunda fica um pouco mais simples. Que é assim. Vamos pensar pelo tamanho, vai? A Igreja Católica. Só pegar como exemplo a Igreja Católica. Quem define as regras, as leis, das pessoas que frequentam a Igreja Católica? Quem define? Não é
o Papa e os bispos, arcebispos, que se reúnem lá a partir de agosto, setembro e montam a campanha da fraternidade? E depois da campanha da fraternidade, o que eles fazem? Eles divulgam para as dioceses. O que as dioceses fazem? Chamam os padres e divulgam um trabalho. E falam assim, olha, no próximo ano nós vamos fazer... Nós vamos fazer... Aí quando chega agosto do próximo ano, o que acontece? Os bispos, os arcebispos se reúnem de novo e falam assim, e aí, como que foi? Teve resultado, não teve resultado? Como que foi? Então quem que aprendeu? Foram os servos que executaram o que foi dito, o que foi pensado, ou foram os bispos e os arcebispos que pensaram? Entendeu o que eu quis dizer? Vocês não entenderam o que eu quis dizer? Entendeu, Mário? Entendeu, Bianca? Os bispos, eles pensaram e colocaram os padres e os servos para executar e ter o retorno do que eles pensaram. Quem que aprendeu? Os bispos teve o resultado final. Os servos tiveram o resultado? Ou só eles executaram? Só executaram. Talvez sem nem saber por que executou. Então quem é você? Você existe? Porque se os teus pais eram católicos, espíritas, eu só estou dando exemplo, tá? Pode ser qualquer segmento. Você recebeu as formas de pensamento deles. Essas formas de pensamento são frequências que vieram de quem? Da origem. Qual é a origem? Por exemplo, a igreja. A igreja. E se a igreja gerou a forma de pensamento nos teus pais, você recebeu aquela frequência daquela forma de pensamento de quem? Da igreja. Então você está cumprindo uma razão de existência que não é sua. Você não tem história. É por isso que você não lembra tudo o que você fez. Por quê? Porque quando você dorme, as formas de pensamento, o resultado destas formas de pensamento voltam para a origem. E o que fica para você? As frustrações e os desejos não realizados. Vou explicar de novo. Durante o dia, você vai armazenando no timo todas as experiências as quais você viveu durante o dia. Experiências essas resolvidas e frustrações. Existe interesse de eu resolver as frustrações? Não. Porque se eu resolver a frustração, a origem deixa de aprender. Porque você deixa de passar pela experiência. Então você sempre vai ficar frustrado. Logo, no processo do sono, o timo, através da mandala, abre o chakra coronário, que através de frequência alimenta a tua origem com as experiências vividas e resolvidas. As experiências que não foram resolvidas, por exemplo, frustrações, ficam aonde? Em você. E como que você resolve isso?
através do sonho. Então o que você faz? Como você é 70% água, logo você é uma molécula de carbono que tem 7 facetas, Marcos, você vai falar, molécula de carbono tem 6 pontas. É verdade. A interna é a sétima. Você vive em 7 momentos que você criou. Hoje, você vive em 7 momentos em que você criou. 1500. Você está vivendo lá. Não fisicamente. A forma, a ideia está lá. Aquela frequência está lá. Então, quando você sonha, você realiza o teu sonho / frustrações nesses momentos em que você criou a imagem e associou uma emoção. Como isso está gravado no DNA, hoje, quando você passa pela mesma experiência que gera frustração, quando você dorme, você vai aonde? Sonhar. Você volta lá e realiza o teu sonho. Então, o que é o karma? O karma nada mais é do que a junção desses 7 momentos. Quando você se torna consciente e junta em um único ponto a sabedoria desses 7 momentos. Nesse momento você se torna consciência e coloca em prática o Dharma. Então, karma não é resgatar alguma coisa. Isso não existe. Karma é um momento em que você decide resolver você, trabalhar na causa. Quando você trabalha na causa, você resolve você. Você junta. Você se torna consciência. A consciência se torna espírito. Daquele para mim. Tô mordendo só aqui. Daquele para mim. Pois não, Matheus. Quando você se torna consciente, você para de sonhar. Quando você se torna consciente, você para de Não. sonhar. Você não se torna Continua. consciente. Você se constrói consciente. O consciente é a construção através da sabedoria e da razão. A construção pela sabedoria e pela razão faz com que o consciente se torne consciência. Nesse momento você junta os 7 momentos que você criou. Tá, mas aí você juntou 7 momentos. Aí você para de sonhar. Sim, acabou. Acabou o sonho. Não é não lembrar o sonho, viu? Porque se você tem no sonho a possibilidade de satisfação e prazer, qual o interesse que você tem de lembrar do sonho? Então, não lembrar do sonho é um mecanismo de autoproteção que você inventou para você. É autossabotagem. Você não quer lembrar do sonho. Porque se você lembrar do sonho, você sabe qual é a causa. Se você descobrir a causa, você resolve ser. Se você se resolver, a origem deixa de existir. Porque ela não tem mais em você um servo que vai experienciar as formas de pensamento dela. Ficou claro o que eu falei? Fala, Gisele. Fala. Fala. Pergunta.
Pergunta. Tem que perguntar. Tem que perguntar, tá bom? Essa aula não é fácil. Estou refletindo sobre tudo isso, né? Precisa Pra mim, entender sim, tudo isso. estou refletindo, tentando organizar. Lembrando que, só um minuto, é importante falar para todos isso. Utilizar as formas de pensamento que você tem para entender o que eu estou falando não vai resolver. Porque as formas de pensamento que estão em você te aprisionaram aqui há 4 ciclos de 25.920 anos. Logo, querer entender o que eu estou falando com as imagens que você tem e com as emoções que você tem, não vai resolver. Não vai resolver. Vai gerar de mim prepotente, vai gerar de mim a imagem de arrogante, enfim. Né? Por quê? O instinto, quando ele está coagido, o que ele faz? Ele ataca. Qual é a melhor forma de ataque? A defesa. Qual é a defesa que o instinto usa? Eu estou certo. A minha verdade está certa. A sua prova que a tua verdade está certa. É a primeira pergunta que eles fazem. E o pior é que eu tenho como provar. Quimicamente, fisicamente, enfim. É assim, talvez não é que eu não esteja entendendo. As minhas experiências até hoje de conhecimentos técnicos, teóricos, acadêmicos, a gente é o que você falou mesmo, né, Marcos? A gente fica assim de uma forma, eu fiquei aqui tentando usar meu raciocínio, assim, tentando entender daquela forma a qual eu fui Direcionada. direcionada. E aí fica realmente difícil para entender dessa forma. Só que Tenho que agora mudar a forma de pensar. por isso que eu falei para você que o Ágora não é fácil. Porque ele só vai mudar tudo dentro de você. Eu estou achando ótimo que sim, Tá bom. mexendo, está movimentando Vocês, coisas que estavam, né, parece que adormecidas, né? Falando assim, em simples palavras, parece que coisas estavam adormecidas. vocês entenderam o que é karma? Vocês entenderam o que é o sonho? Ô Marcos, Vocês entenderam o que é sonho? Não. olha, são as frustrações, como você falou. Não são só as frustrações. Não só. É assim, ó. Quem é a tua origem? Por exemplo, a religião. Tá bom? A religião, ao longo do tempo, as formas de pensamento, ao longo do tempo, por atração dos iguais, se atraíram. E fizeram o que vocês chamam nessa escola de mente coletiva. Tá bom? Fez uma mente coletiva. Essa mente coletiva se tornou vida. E como vida, ela precisa existir. Porque ela deve se manifestar. Ela vai se manifestar onde? Na matéria. Porque ela foi criada na matéria.
Então, para que ela se manifeste, faz-se necessário criar o quê? Servos que experienciem as formas de pensamento que estão contidas nela. O que você faz com o teu filho? Não faz isso que vai dar errado, não faz isso que vai dar certo, faz assim. Você não está direcionando? Isso é mente coletiva. Só que em uma proporção muito maior. Portanto, é interesse da religião não ter mais servos? Se acabar os servos na religião, o que acontece? Acabou a religião. Você parou para pensar se não existir Jesus Cristo, Jesus de Nazaré? O que acontece com tudo? Quinta-feira eu vou te provar que não existe. O que vai acontecer com tanto médium que recebe? O que vai acontecer com tantas casas espíritas? O que vai acontecer com tanto espiritualista que usa deste nome? O que vai acontecer? Só isso? Só que... Então, fica aqui um alerta. Porque o final vai ser mais ou menos assim, ó. Será assim. Quando acabar a mente coletiva chamada religião, a fonte de origem do pensamento seu vem da onde hoje? A tua fé vem da onde? Da religião. De um Cristo, de um Jesus. É Ele que te dá formas de pensamento. É Ele que te dá formas de pensamento. Se Ele acabar, quem vai ser as suas formas de pensamento? Você vai buscar as formas de pensamento aonde? O que vai acontecer com as pessoas? Elas vão se autodestruir. É isso que... É assim que vai ser. Ou a pessoa aprende que Cristo só existe um, não esse, de 64 mil anos, que eu vou apresentar na quinta-feira. E que não existe evolução. Não existe conhecimento. Existe sabedoria e razão. E existe iluminar-se. E para iluminar-se, você não deve depender, porque nega o propósito de se iluminar. Porque como que alguém pode se iluminar se ele depende? Não pode, não pode, não dá. Nega o propósito, nega a razão. Então, iluminar-se é você e a origem. Não estou falando origem aqui, igrejas, não é isso que eu estou falando. É o Cristo. Não tem intermediário. Não tem anjo. Não tem arcanjo. Não tem serafim, querubim. Isso é loucura quem criou tudo isso. Não existe planos dimensionais de conhecimento e evolução. Isso é loucura. Quando que acaba isso? Quantos planos existem? Quando que acaba?
Responde para mim o que é mente. Quem sabe responder para mim o que é mente? Quem consegue explicar para mim o que é mente? Essa é outra bobagem que inventaram. Mente não existe. Vou desenvolver a mente. Ah, para de ser. Por favor, vai. Por favor. Explica para mim o que é mente. Então, se vocês entenderam o que a gente conversou hoje, se de fato você entendeu, você vai conseguir utilizar esse entender para melhor definir quem eu sou. E para melhor definir eu existo, e aí você vai falar assim, puxa vida, a pessoa tem que ser boa, tem que ser justa, tem que ser honesta, tem que ser trabalhadora. Eu vou falar uma coisa para você. Para você ir para a faculdade, o que você precisa ter? Na minha época era o terceiro colegial e passar no vestibular. Na minha época era assim. Então, ser honesto, ser correto, ser verdadeiro, ser transparente, agir com justiça, dar ao outro o que ele precisa, não o que ele quer, é condição sine qua non ao ser humano. Isso não é conquista. Isso é o mínimo que um ser humano deveria ter. Então, ser honesto não é evolução, é o mínimo. Ser transparente é o mínimo. Falar a verdade é o mínimo. Isso não é conquista. Isso já deveria estar na essência. Agora, se você, não estou falando você, né? Estou dando um genérico aqui. Se a pessoa tem dificuldade de ser honesto, falar a verdade, ser transparente, é espírito? É? É espírito. Espírito em evolução, né? Uhum. Então o que eu falei hoje? Eu falei como as formas de pensamento são feitas, falei a associação da emoção com as formas de pensamento, falei como que elas são criadas dentro de você, falei o que são conjuntos akáshicos, que são as formas de pensamento que gerou uma necessidade, por exemplo, chegar do ponto A no ponto B. A necessidade é sair do ponto A e chegar no ponto B. Como que você vai chegar? Andando, de carroça, de carro, de avião, de barco. Isso são formas de pensamento. Estas formas de pensamento geram conjuntos akáshicos ou mente coletiva. Essa mente coletiva toma forma, porque elas têm em si a necessidade de cumprir a existência. Nesse momento, essa forma de pensamento se materializa. Nós, que executam tarefas, funções, atividades
baseados em desejos, emoções, portanto, experiências, que têm por objetivo buscar satisfação e prazer, que vai dar razão de existência a essa forma pensamento. Nesse momento, estes seres feitos, concebidos dessas formas pensamento, religiões, escolas iniciáticas, por exemplo, são chamadas formas de pensamento. Nós. Essas formas de pensamento passam por experiências que têm por objetivo testar através de experiência. O que dá razão da existência à experiência? Desejos e emoções. Aonde que a mente coletiva ou as formas pensamento se satisfazem? Através do sonho. Sonho que você, através das experiências resolvidas, que ficam armazenadas no timo, por atração dos iguais, voltam à origem. E as frustrações? São satisfeitas no sonho, aonde você vai utilizar-se dos 7 momentos de existência que você criou para ir lá e se satisfazer. Uma hora sendo rei, rainha, bandido, todo-poderoso, o sabe-tudo, enfim, são os 7 momentos que você criou. Esses 7 momentos são conhecidos como multiversos, aonde você prende a todos em cada tempo para satisfazer-se. Quando você tomar consciente do que eu estou falando e estiver munido de coragem, você buscará entender a causa que você criou de autossabotagem. Nesse momento, você executa o processo do karma, que é a junção destes 7 momentos em um único. Consciência. Se tornou espírito. Você venceu a 1/8 superior. Nesse momento, você executa o Dharma, que é manifestar essa verdade no plano. Simples assim. Ficou claro o que eu falei hoje? Ficou claro? Ficou alguma dúvida? Bianca, Matheus, Mário. Alguém ficou com alguma dúvida? Paulo, Gisele. Não, ok. Tá ótimo, então. Amanhã nós também teremos uma aula bem difícil. Não é difícil. É uma aula bem simples. É uma aula que também vai trazer a possibilidade de auto-reconhecer-se. Por que tudo isso? Para você ser livre. Por que você deve ser livre? Porque se você for livre, quem te prende? Ninguém. Então, como que nós podemos falar em iluminar-se se a pessoa não for livre? Não tem como. Para ser livre, ele precisa entender a causa de que o fez estar aqui. Por quê?
Existe prisão maior que a Terra? Você não sai daqui. Nem o Elon Musk está conseguindo. Nem os Estados Unidos, com a sonda, conseguiu. Vai cair no Brasil a sonda amanhã. Enfim. Enfim. É necessário que a gente entenda o que são desejos. E amanhã nós vamos falar um pouquinho disso. Desejos. Obrigado. Uma excelente noite a todos. Fiquem em paz. Obrigada, mãe. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Pessoal, Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.